Pai do Senhor, irmãos, os irmãos já se perguntaram por que Deus proíbe tantas coisas? Por que existem tantas regras? Por que existem tantos limites? Por que Jesus chegou ao ponto de dizer, no capítulo 5, versículo 27, que se o homem desejar uma mulher, no seu coração ele já adulterou? Quer dizer, Jesus colocou limites e trancas até para os nossos pensamentos. Por que nós, quando olhamos no Antigo Testamento, só na Torá, o Pentateuco, nós vemos 613 mandamentos que Deus deu ao povo de Israel? Irmãos, você deve entender que Deus criou limites e regras para o nosso próprio bem. Quando Deus diz os 10 mandamentos, por exemplo, que eu não devo matar, na verdade Deus está dizendo isso para mim mesmo. Deus não quer que ninguém venha e me mate. Quando Deus diz, não roubem, porque Deus não quer que eu seja roubado também. Então, os limites e as regras que Deus estabeleceu para o meu próprio bem, para o seu próprio bem. Porque o ser humano, quando ele vive sem regras e sem limites, ele torna-se insaciável, ele se destrói. A história dos imperadores romanos conta, e nós vemos que a maioria dos imperadores romanos foram monstros. Porque quando eles chegavam ao poder supremo, quando eles estavam lá com a sua força, as regras eram ditadas por eles. E como as regras eram ditadas por eles, irmãos, eles faziam todo tipo de atrocidade. A história de Calígula, 4 anos que ele passou no poder, foi um dos piores imperadores romanos. Ele cometia desde pedofilia, estupros, assassinatos em massa, tudo que vinha na cabeça. Então, quando o homem não tem regras, não tem diretrizes, ele se torna-se insaciável, ele perde os limites e ele quebra a cabeça lá na frente. A terceira lei de Newton diz que toda ação gera uma reação. E como Deus criou o universo e entende das suas próprias leis, ele sabe que todas as ações erradas que eu tomar e as ações erradas que você tomar terá reações. Então você quer viver bem, obedeça a palavra de Deus. Veja os limites que ele estabeleceu para a sua vida. Porque se você viver da sua forma, você vai quebrar a sua cara. É por isso que Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 1, ele diz que a lei é boa se alguém usa ela da forma correta. Então, se você usa a lei da forma correta, ela é boa, ela é vida. A lei às vezes parece ser chata, mas quando você não entende ela. As leis de trânsito, por exemplo. Você já parou para pensar que é proibido dirigir sem cinto? E quando às vezes se nós estivermos andando sem cinto e nós somos multados, nós ficamos chateados. Fui multado porque estou sem cinto, o carro é meu. Eu ando no cinto se eu quiser, a vida é minha. Mas quando alguém conhecido seu ou da sua família estava dirigindo sem cinto de segurança e morreu por conta disso, você vê o valor que a lei que dizia use o cinto de segurança agora tem. Então, quando você começa a olhar por esse aspecto, você entende que a lei que Deus estabeleceu, os limites que Deus deu para a minha vida e para a sua, são para o nosso bem-estar. Por isso que, para finalizar aqui para os irmãos, eu gostaria de lembrar de Salomão. Salomão foi o homem mais sábio da história. Possuiu todos os bens que as pessoas poderiam desejar. Usufruiu de tudo que ele poderia desejar. E no final da sua vida, Salomão não disse: usufrua, faça o que vier na sua cabeça. O que você desejar, faça. Não, ele não disse isso. Ele disse: a suma de tudo é, o resumo de tudo é: tema a Deus e obedeça a seus mandamentos. Porque isso é o dever e são os limites de cada ser humano. Ele estava dizendo: faça isso e você vai viver bem. Amém? Então, na próxima vez que vier na sua cabeça, por que de tantas regras, por que de tanto limite? Não, pense desse jeito. Deus colocou limites, portas e trancas para que eu viva bem comigo mesmo, com Deus e com o meu próximo. Amém, irmãos?